Olá, família através dos espelhos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre o estágio de saúde do trabalhador, pediatria e hidroterapia, que é a minha segunda bateria de estágio. Eu já falei sobre o estágio para vocês no vídeo da minha primeira bateria, que foi de cardiorrespiratória. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então já passei por uma bateria. E eu tô no quarto e último ano de fisioterapia da Unicid, e nesse ano a gente não tem mais aulas, só aquele estágio obrigatório que você faz na faculdade. Eles dividiram a nossa sala em 4 grupos, porque são 4 baterias, aí cada grupo vai passando por uma bateria até fazer todas. Eu comecei na bateria de cardiorrespiratória, que era no hospital, e aí eu fui pra bateria de saúde do trabalhador, hidro e pediatria, que era uma parte na clínica e uma parte numa empresa. Então eu vou falar desses 3 estágios pra vocês. O vídeo vai ser um pouquinho longo, porque eu vou falar dos 3 e eu quero deixar bem explicadinho, mas já vai deixando o seu joinha, porque eu vou falar tudo, pra vocês ficarem mais calmos quando forem pro estágio e já terem uma noção de como que é. Bom, vou começar por saúde do trabalhador e depois eu vou falar de PED e hidro, que era meio que junto. Então vamos lá, saúde do trabalhador é uma área nova na fisioterapia, que como o próprio nome diz, você cuida de trabalhadores, de pessoas que estão em uma empresa. É uma área muito diferente, porque você não tá num hospital, numa clínica, você não tá na casa de um paciente, você muitas vezes está atendendo alguém que nem tem uma doença específica. Você está atendendo um funcionário de uma empresa, mas o trabalho é muito legal, você consegue fazer um trabalho de prevenção, observando o posto de trabalho, a mesa, a cadeira, o lugar onde ele trabalha está num posicionamento adequado, que lesões ele pode desenvolver pelos movimentos repetitivos que ele faz. Então você consegue ter uns questionários que você vê o posto de trabalho, vê se isso pode causar alguma lesão no trabalhador e caso sim, você consegue conversar com a empresa para a empresa mudar aquele posto de trabalho. Então é uma coisa muito bacana. Além disso, você pode fazer alguns exercícios durante o dia a dia do funcionário, por exemplo, ginásticas laborais, de relaxamento no final do dia para relaxar a musculatura utilizada, ou preparatória, que é no começo do dia, para aquecer aquela musculatura. Então tem vários tipos de ginástica laboral. Você também pode fazer trabalhos específicos sobre alguma doença, sobre alguma patologia, incentivar o exercício físico, levar alguma informação de saúde para esses trabalhadores, e é um trabalho, assim, incrível. A gente fez esse estágio numa empresa de ônibus, então lá tinha a parte administrativa, o RH, como uma empresa normal, mas era uma garagem de ônibus, então tinha mecânico, motorista, o pessoal que lavava os ônibus, tipo, eram uns ônibus gigantes, daqueles de viagem. É uma empresa, inclusive, bem conhecida aqui no Sudeste, acho que todo mundo que vai viajar acaba pegando ônibus com ela. E era muito incrível, a empresa recebeu a gente super bem, eles eram super abertos a esse trabalho da fisioterapia, eles estão criando até uma academia para os funcionários, eles têm um grupo de corrida, então é uma empresa que abraça muitos funcionários. E tanto a empresa quanto os funcionários foram muito receptivos com a gente, então eles queriam fazer tudo o que a gente propunha e era muito divertido. A gente trabalhava muito em grupo e muito a prevenção. Então a gente fez trabalhos de prevenção sobre pressão arterial, a gente aferia a pressão dos trabalhadores e aqueles que estavam com hipertensão a gente entregava um folheto, explicava os sintomas, explicava que médico que ele podia procurar. E muitos, gente, nunca tinham aferido a pressão na vida, eles nem sabiam se eles tinham pressão alta, se eles tinham pressão baixa, eles não sabiam qual que era o correto da pressão, tipo. Então é uma coisa que toda empresa deveria fazer. Porque você acaba tendo muitos funcionários doentes simplesmente porque a informação de saúde não chega para eles. Então é um trabalho muito legal. A gente falou também sobre doenças mentais, sobre depressão, estresse, síndrome do pânico, que são uma causa de afastamento muito grande aqui no Brasil. Porque muitos funcionários também não reconhecem os sintomas desde o princípio, acham que é uma besteira, que é uma frescura, não procuram um psicólogo, não procuram um médico e aí acabam sendo afastados. E não é só o físico que importa, né? O mental, ele também é muito importante. Então a gente deu uma palestra sobre isso, ensinou eles a fazerem relaxamentos durante o dia, alongamentos. A gente fez uma massagem de relaxamento no final, aquelas quick massages, bem rapidinhas na cadeira, que é uma coisa muito importante também. A gente não pode ter preconceito de fazer massagem nos nossos pacientes, porque se você relaxa, se você libera o músculo, se você tira uma tensão, é lógico que na hora de se exercitar ele vai estar muito melhor. Então a gente não pode ter preconceito com isso, tipo, fisioterapeuta não é massagista. Não é mesmo. Mas se você aprende massagem clássica, liberação miofascial, é pra você usar, queridão. Vai lá, usa. A gente também desenvolveu uma gincana com os funcionários que foi incrível e nosso objetivo era trabalhar força, velocidade, concentração, equilíbrio, tudo isso dentro de uma atividade que fosse divertida e fizesse os funcionários trabalharem em grupo, que é muito importante numa empresa, porque você trabalha com o seu setor, você tem que se unir, tem que bater meta, tem que conversar, fazer reunião, então era muito importante trabalhar a união deles
dentro daquela atividade. Foi muito divertido. A gente fez, tipo, corrida com obstáculo, corrida segurando uma bolinha, então trabalhava o equilíbrio em diferentes texturas. A gente fez bocha pra trabalhar coordenação. Então todas as atividades tinham um objetivo, mas sem ficar chato. Então eles curtiram muito. E no final, a gente pegou grupos de pessoas ali na empresa que tinham dor de coluna, de membro superior e membro inferior. E a gente pensou em alguns exercícios rápidos para eles poderem fazer na academia da empresa quando fica pronta. E também uma cartilha para eles poderem fazer em casa. Então a gente acabou trabalhando a prevenção e também um pouco de tratamento com os funcionários que já sentiam dor. Foi muito incrível esse trabalho. A gente ia pra lá, tipo, de van da faculdade até lá, a gente tinha almoço, a gente tomava café lá, tipo assim, foi muito, muito gostoso esse estágio e muito diferente, eu amei. Bom, vamos pra pediatria agora. Gente, pediatria, eu sei que muitas pessoas são apaixonadas por criança. Eu mesma, eu sou apaixonada por criança. Sempre estive perto de criança, ajudava a cuidar das crianças na igreja que eu ia com os meus pais. Então eu pensei que a adaptação na pediatria fosse ser um pouco mais fácil pra mim. Porém, não foi. O meu primeiro mês na pediatria foi muito difícil, porque a gente saiu de um lugar completamente diferente. A gente saiu do hospital, que era meio que em dupla, cada um atendendo seu paciente, pra pediatria, que era uma sala gigante, cheia de brinquedos, cheia de coisa, que todo mundo ficava junto. Então, assim, a gente tinha que trabalhar muito mais em grupo, a gente tinha que deixar o ambiente organizado, e a gente tinha que se envolver com as crianças. No hospital, tipo, a gente ia lá, atendia, saía, beleza? Mas lá não, tipo, a criança estava indo lá e a gente tinha que criar um vínculo com ela, criar um vínculo com a mãe. Era, assim, muito diferente. Muito, 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 muito diferente de tudo do hospital. E como a gente chegou na clínica depois de todo mundo, a gente não sabia onde estavam as fichas de avaliação, onde estavam as fichas de evolução, o que a gente tinha que fazer, a gente estava, assim, super perdido. Então, tudo isso contribuiu para ser um pouco mais difícil do que eu esperava, a pediatria. Bom, a gente chegou lá, já tinha que avaliar. Era uma folha de avaliação bem grande, que a gente avaliava a troca postural, de gato para sentado, sentado para gato, engatinha, rola, fica de ventral para dorsal, de dorsal para ventral. E todas essas coisas não era como fazer uma avaliação no hospital, tipo, porque eram adultos, lá eram crianças, tipo, muitas pequenas, outras que não tinham um cognitivo muito bom. Então não dava pra você falar, tipo, ai, fica sentado, fica em pé. Não, você tinha que, tipo, criar uma atividade, uma brincadeira que desse pra você avaliar aquilo. Então a criatividade tinha que ser muito grande. E a gente também muitas vezes ficava frustrado, porque você pensava numa atividade e ela não dava certo, tanto pra avaliar quanto pra tratar. E a gente demorava muito pra avaliar. Tipo, não pense que você vai chegar e você vai conseguir avaliar tudo da criança num dia. Você não vai, porque é uma criança, tipo, você não vai conseguir. Então você tem que sempre lembrar de ir fazendo essa avaliação. Os reflexos, moro, apreensão palmar, apreensão plantar, que são aqueles reflexos que tem que desaparecer com uma certa idade. Então, tudo isso a gente tem que estar bem atento para preencher essa ficha. Depois da avaliação, a gente fazia nossos objetivos e nossas condutas e entregava para o professor. Lembrando que os objetivos são as coisas que você quer melhorar ou quer mudar no paciente. Por exemplo, ganhar força de tronco, melhora da marcha, ganho de ADM. E a conduta é como você vai fazer isso. Então, por exemplo, exercício de fortalecimento de tronco, treino de marcha, alongamento ativo. Isso é a conduta. Então, a gente entregava para o professor. E depois disso a gente começava o nosso tratamento. E o tratamento tinha que ser do mesmo jeito que a avaliação. Você não pode simplesmente fazer uma coisa passiva ou um exercício de fortalecimento, não. Você tinha que fazer isso dentro da função da criança. Então você tinha que inventar uma brincadeira, algo que fosse legal para a criança fazer e que dentro disso trabalhasse o que você quer fazer. Então assim, a gente tinha que pensar muito. Não podia ser uma atividade só, porque são 50 minutos. Se a gente fica entediado fazendo uma coisa por meia hora, não precisa nem ser 50 minutos. Pensa numa criança. Então a gente tinha que pensar em várias coisas, várias brincadeiras pra criança fazer, que trabalhassem o que a gente quer e que ela não se cansasse, que desse certo pra ela. Então no começo foi muito assim, tentativa e erro. A gente tentava, a criança não gostava, a mãe às vezes não gostava, não dava muito certo, ela não conseguia fazer, aí você tentava outra e outra e outra. Então, tipo, é muito jogo de cintura. Muitas vezes a gente levava coisa de casa mesmo, massinha, tinta. Eu levei, tipo, um macarrãozinho pra brincar de panelinha. Eu levei um jogo da memória. Então, tipo, muitas vezes você tinha que pensar em casa no que você ia fazer. Então, não era só lá um momento. Você tinha que pensar em atividades. E, às vezes, nenhuma atividade que você levava dava certo. Então, você tinha que olhar ali, tipo, pensar o que eu vou fazer agora. E ter muito jogo de cintura, tanto com a criança quanto com a mãe. Porque essa mãe, ela vive pra criança. Então, às vezes, ela é uma mãe
super protetora. Ela é uma mãe estressada, ela é uma mãe que também precisava de tratamento, tanto físico quanto psicológico, por todas as coisas que ela passa. Então, a pediatria fez a gente sair muito mais humano por a gente conviver com as crianças e principalmente com as mães. Então no começo a gente não entendia, a gente falava, nossa, mas é impossível trabalhar com essa mãe, tipo, como é que eu vou fazer? Ou então essa mãe é muito sobreprotetora. Ou aquela mãe que até ajudava muito, mas às vezes ajudava demais, tipo, você ficava um pouco insegura porque a mãe ficava muito ali. Mas a gente tem que saber trabalhar também com essas mães, porque elas fazem parte da rotina da criança. Não adianta colocar a criança pra andar os 50 minutos uma vez por semana, se em casa ela vai ficar lá deitada. Então você tinha que saber trabalhar com a mãe, passar orientação pra mãe, tudo isso era muito importante. Bom, as patologias que eu tinha lá, eu tinha PC, eu tinha síndrome de Down, eu tinha 2 crianças de atraso psicomotor, tinha microcefalia, hidrocefalia, eram doenças até que bem comuns, assim. E a gente usava muito Bobat lá, bola Bobat, feijão, estimulação sensorial. É muito assim, é como você trabalhar com neuro, você tem que trabalhar tudo dentro da função. Não vou falar pra vocês que foi fácil, não foi. No começo foi muito difícil. Mas assim, meu professor ele sempre falou que na pediatria você tem que se jogar. Você tem que entrar assim de cabeça, esquecer tudo que você sabia antes, só se joga. Então a gente cantava muito, assim. No começo a gente ficava com vergonha, mas no final tava todo mundo cantando junto. A Dona Aranha foi a música favorita. A gente sempre cantava a Dona Aranha com as crianças, dava sempre certo. A gente colocava vídeo da galinha pintadinha, tipo, tudo. Você tem que se jogar na pediatria, entrar ali de cabeça. Só vai ter música infantil na sua vida, só vai ter vídeo da galinha pintadinha no seu celular. E é assim mesmo, porque pra fazer dar certo, você tem que se dar, tipo, se doar pra criança. Você tem que criar uma relação, sim. Não é fácil, porque muitas vezes é uma criança que não escuta bem, ela não enxerga bem, ela não fala, ela não tem um grande cognitivo, mas você tem que criar uma relação com ela. E se você se dedicar, você vai conseguir, porque chegou no final do estágio, a gente conhecia tão bem aquelas crianças, mas tão bem que a gente sabia se aquela carinha era de choro ou se era de felicidade, se o choro era de irritação ou se era de dor. Então, assim, quando você se dedica, você tem que se doar, tipo, 100% na pediatria, mas se você se doar, vai dar certo. E além do Bobat, a gente usava também muito ponto-chave de quadril, de ombro, de cotovelo. Então, se você estiver tendo aula de pediatria agora, aprende bastante Bobat e ponto-chave, porque são as coisas que vão te salvar na pediatria. E não existe, assim, receita de bolo, técnica mais usada, brincadeira mais usada, tipo assim, não existe. Você tem que abrir a mente, pensar, assim, muitas atividades diferentes pro mesmo dia. Como que você pode fortalecer sem parecer um exercício, levar muitas coisas diferentes, músicas, gincana, circuito, várias coisas assim. Bom, gente, junto com a pediatria a gente tinha a hidro, porque na hidro a gente tinha tanto crianças quanto adultos. Então, a hidro, ela foi um problema à parte pra mim, pelas minhas características mesmo, porque eu sou super baixinha, gente, eu tenho menos que 1,60. E a piscina, ela, tipo, não é funda, ela tem uma parte rasa que dá pra você ficar sentado e uma parte que dá pra você ficar em pé tranquilamente. Só que eu em pé, a água ficava mais ou menos aqui em mim. E eu estava com uma criança. Muitas vezes a criança não tinha controle de tronco. Então a criança ficava, tipo, caindo pra frente, caindo pra trás, caindo pra frente. E quando ela caía pra frente, ela dava, tipo, com o rosto na água, porque ela estava muito perto da água pela minha altura. Então eu comecei a ficar na ponta do pé. Só que a piscina, tipo, você não fica sozinho na piscina, tem mais 5 alunos com você às vezes. E conforme eles vão se movimentando, vão fazer exercício, cavalinho, vão brincando com a criança, aquilo cria uma turbulência, tipo umas ondinhas. E essa onda me carregava, por eu ser super pequenininha. Então, tipo, eu ficava, meu Deus, eu não consigo fazer nada na hidro, eu não consigo segurar a criança, eu não consigo. E aí, tipo, eu conversava com a minha professora, ela falava, calma, Lana. Muitas vezes outra pessoa ia lá e pegava meu paciente, porque a gente trocava, tipo, deixa eu ver como é que é essa paciente. E aí a pessoa conseguia fazer tudo, principalmente os meninos que eram super altos. Eu falava, professora, olha isso, ele consegue fazer tudo, eu não consigo. E minha professora falava, calma, você tem que achar o seu jeito. Você é diferente daquela pessoa super alta, não adianta. E aí ela me indicou eu começar a usar caneleira, porque eu não ia ser arrastada pela água. Então eu usava a caneleira de 2 quilos e ficava na ponta do pé. Resultado, eu saía da piscina morta, mas deu certo. Eu comecei a ganhar uma estabilidade na água pra conseguir pegar a criança e começar a tentar fazer as coisas. Então, muita coisa que eu tentava dava errado. E aí eu ficava pra minha professora, tipo, eu não sei o que fazer. E ela falava, tipo, só tenta. Tenta pegar de um jeito diferente, descobre como que fica melhor pra você. Então, se você também tiver esse problema na hidro, tente. E vai chegar uma hora que você vai se adaptar. No final eu tava muito melhor, tipo, 1000 vezes melhor. No final eu não tava nem mais usando caneleira. Então, tipo, me ajudou muito.
não desistir e continuar tentando. E não venha pra hidro com aquela ideia de que, tipo, vai ser igual fazer exercício no solo, só que na água. Porque não é assim. A água tem as suas propriedades, então estuda muito as propriedades da água pra você ter uma ideia do que você pode fazer. Porque às vezes um exercício que é muito difícil no solo é muito fácil na água e vice-versa. Eu também tinha os adultos na água, então a gente tinha um grupo de coluna, que era de idosos com problema de coluna em diferentes lugares. E era muito divertido, porque como era em grupo, a gente fazia alongamento, fortalecimento, mas a gente fazia muita atividade deles juntos. Então, como eram idosos, a gente trabalhava muito equilíbrio, memória, então era muito divertido. A gente fazia, tipo, colocava a cama elástica na água, eles tinham que subir na cama elástica e jogar a bola numa cestinha que também tava na água. A gente fazia eles passarem a bola um pro outro, falando o nome de cores, de frutas. Então trabalhava a memória, era muito, muito, muito legal, era tipo o nosso dia favorito. E eu tive uma paciente de Parkinson na água, que ela era muito ativa, só que ela tinha aquele congelamento do Parkinson e uma falta de equilíbrio. Mas ela era muito divertida, então eu trabalhava com ela vários jogos, várias brincadeiras, dupla tarefa, tipo, ela joga a bola pra mim, tipo, uma indo de um lado pro outro, sabe, jogando a bola e indo pro lado, e falando nome de animais, nome de objetos, jogando a bola pra cima e andando. Então era muito, muito legal. Então tem muita coisa legal pra você fazer na água, mas você tem que tirar aquela ideia de que são as mesmas coisas que você faria no solo. Não, os exercícios da água, eles são completamente diferentes. Você tem que estudar e pesquisar muito. Não é muito fácil ainda encontrar coisas sobre hidro. Não tem muitos trabalhos, não tem muitos vídeos, não tem muitos exercícios. Mas assim, dá pra achar e você tem que ser muito criativo e entender muito das propriedades da água. Então estude muito sobre hidro. Além dos atendimentos, a gente também tinha seminários que os professores davam. Então assim, acabava o atendimento, o professor ia lá e passava algumas informações de ponto-chave, de bobas, de como que a gente podia fazer alguns exercícios. E na água a mesma coisa. Então às vezes quando acabava todos os atendimentos, a gente ia e voltava pra piscina e aprendia mais algumas coisas. Então foi muito útil porque a gente só teve umas 2 aulas práticas de piscina antes de ir pro estágio, então a gente tava assim meio perdido, meio tentando, né? E com os seminários a gente acabou aprendendo muito mais sobre as técnicas, sobre como usar os flutuadores. Então provavelmente todo mundo deve ter isso, né? Acho que todas as faculdades devem ter esses seminários durante os estágios e isso ajuda muito. Além desses grupos na água, a gente também tinha grupos no solo, que a gente tinha um grupo de ataxia e um grupo de coluna no solo, mas como eu acho que vai ter grupo em todas as baterias, então eu vou falar disso em outro vídeo para esse vídeo não ficar muito grande. E como que a gente era avaliada? A gente tinha as avaliações do dia a dia, que era entregar as nossas evoluções diárias, entregar as fichas do paciente, chegar no horário, deixar a sala organizada, guardar o que a gente usava, tirar da piscina os brinquedos. E também tinha uma prova prática e uma teórica. A prova teórica tinha uma questão de pediatria, uma questão de hidro, e a prova prática, um dos professores escolhia um paciente seu e ia lá e te perguntava sobre a história dele, como que era a patologia, seus objetivos, seus tratamentos. Nada assim muito difícil, porém a gente não fazia ideia de qual paciente ia ser, então a gente tinha que saber de todos eles. Foi uma semana assim desesperadora, mas deu tudo certo. Eu fui super bem na minha prova prática, eu fiquei assim muito feliz. E deu tudo certo, gente. Isso que importa. Bom, é isso, pessoal. Eu queria deixar essa imagem pra vocês de todas essas baterias, né? Do quanto que é importante a saúde do trabalhador, que foi uma experiência incrível, que eu acho que a Unicid é a única faculdade que tem esse estágio. A minha professora de saúde do trabalhador falou que não tem outras faculdades, então eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de viver isso. A pediatria e a hidro, que são coisas assim incríveis só por elas. E eu queria deixar uma mensagem pra vocês de que se você se sentir perdido, é normal. Porque são baterias, são estágios complicados. Que você tá lidando com o psicológico da mãe, o psicológico da criança, a sua criatividade. Então, assim, não é fácil mesmo. No começo vai ter aquele período de adaptação, mas se você não desistir, estudar, focar, criar uma ligação com aquela criança, procurar entender aquela mãe, entrar no universo deles, você com certeza vai aproveitar e você vai sair muito mais humano de lá. A gente aprendeu muito com as mães e muito, 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 muito com as crianças. Bom, gente, é isso. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal que sempre tem vídeo de fisioterapia aqui e de outros assuntos. A gente tem um grupo no Facebook que eu sempre deixo o link aqui embaixo. E é isso, obrigada por assistir. Se você assistiu até o final, muito obrigada. Até o próximo vídeo.